satisfação maior foi de dar uma paz para o coração de todo mundo, porque está todo mundo muito ansioso, muito angustiado. Eu tenho alunos me procurando que eles têm duas dúvidas, quer dizer, pouca experiência na audiência presencial e ainda o impacto das ferramentas de trabalho online, o Zoom, não entra, a internet, o vídeo, o áudio, e como fazer isso tudo junto. Tem gente que é muito tímido para aparecer em vídeo, então são muitas coisas juntas, e a Nicole fez com maestria, ela realmente cortou as 7 cabeças, a gente achava que era um monstro de 7 cabeças, mas ele só tem uma cabecinha mesmo, que dá para a gente lidar. Então, acho que o objetivo maior de todo mundo aqui é transmitir essa paz. Primeiro, que é uma experiência nova para todo mundo, para os desembargadores, para os juízes, para os advogados, para as partes, e assim, eu vejo que a advocacia está com um peso duplo nas costas, que meio que a gente vai ficar responsável ali pelo nosso cliente também, né? Pela segurança de transmissão de dados e a transmissão daquela... a obrigação da segurança daquela presença online do cliente. Eu, inclusive, acho que na área trabalhista, para quem trabalha com empresas, é um pouquinho mais confortável, que as empresas já trabalham um pouquinho com e-mail, com tecnologia, a gente já faz reunião pelo Zoom. Eu já faço reunião pelo Zoom com meus clientes empresa, o que é diferente para o dia a dia do reclamante. A presença da Alice aqui, da Nicole também, essenciais para falar sobre essa realidade do reclamante. O doutor Dantas também pode ajudar muito aqui na advocacia, trabalhando nessa parte da advocacia empresarial. Então, acredito que a sensação é essa, o chat vai ficar aberto, toda pergunta é necessária, a gente vai tentar resolver ao máximo. Tem dúvidas que eu também tenho, conversando em particular com a Alice, com a Nicole, a gente também tem dúvidas, então eu acho que esse momento, todo mundo junto, vai ser extremamente benéfico para isso. Eu acho que a gente pode iniciar pela simulação. Como é que a gente pode iniciar aqui? Quer iniciar pelas perguntas? Quer iniciar pela... Eu acho que é bom, importante a gente passar aqui quais são os atos que estão regulando isso, né? Que é a Lei 1399/2020, o Ato Conjunto 5/2020 e a Resolução 314 do CNJ. Acho que a gente pode deixar, inclusive, esses documentos disponíveis, mas para quem não quiser, eu vou digitar o número deles aqui no chat, é só dar um Google que vai aparecer. Abro a palavra aqui aos demais, caso queiram iniciar uma apresentação inicial, ou a gente pode passar inicialmente para o próximo passo. A minha sugestão é que o doutor Igor Zani e o doutor Túlio pudessem fazer uma pequena explanação de como vai funcionar a parte do judiciário, e em seguida nós, como advogados, podemos fazer primeiro até um ajuste de mais ou menos como vai funcionar para a gente, e a partir daí nós poderíamos fazer uma pequena simulação. Tá ótimo. Deixa aqui. Oi, boa tarde a todos. Doutora Alice chamou para a gente começar a falar aqui pelo tribunal. Então, primeiramente, eu gostaria de saudar o presidente da OAB, o doutor Marco Choi, meu amigo e colega também, professor da Universidade do Estado do Amazonas. Agradeço o convite feito pela comissão da OAB Jovem, na pessoa da doutora Sara. Agradeço imensamente também o contato da doutora Nicole, doutora Alice, doutora Aline, sempre muito gentis e muito prestativas. Doutor também Alberto Dantas, é um prazer estar aqui dividindo. Mas aí aqui a gente já está na tela. Públicos estão escassos, né? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, e por isso que o ato conjunto, especialmente o ato conjunto número 5, ele foi feito no sentido de colocar a facultatividade do magistrado para designar as audiências, e o outro requisito, né, que acaba sendo um requisito cumulativo aí para designação das audiências agora, é a anuência das partes no processo. Porque a partir do momento em que a anuência das partes foi exigida no nosso ato, nós eliminamos o risco de nulidade processual. É tudo que nós não queremos neste momento, né?
Então, nós já estamos perdendo tempo com a nossa adaptação a novas rotinas, não é? Até a presença trancada dentro de casa, convivendo com as crianças, com outros familiares, e seria muito, né, se nós exigíssemos algum tipo de comportamento agora, que lá na frente pudesse dar consequência, acarretar consequência de trazer nulidade para dentro do nosso processo. E aí, com certeza, recursos financeiros, né, da nossa justiça, aí, que são recursos públicos, seriam perdidos, iriam por água abaixo e escoar pelo ralo. Então, esse foi a preocupação e o objetivo principal da Corregedoria e da presidência do Tribunal da 11ª Região. Lógico, né, outros objetivos, o doutor Igor vai poder falar para nós aí também, e ao longo da nossa sessão aqui, da nossa conferência, pode esmiuçar outros, mas um que eu gostaria de deixar já registrado de plano agora são as peculiaridades que o nosso estado do Amazonas e o estado do Roraima possuem quando comparados aos outros estados, não é que a dificuldade de acesso à internet, quando nós conseguimos o acesso, ainda o sinal é muito ruim. Então, nós não podemos partir do princípio, né, de que todos nós temos acesso à internet, nós temos aqui na cidade de Manaus. O ato foi pensado para os 2 estados que tem cuja jurisdição é abrangida pelo TRT 11ª Região. Então, o interior do estado do Amazonas, o sinal da internet é muito ruim, é precário, né? Então, essa foi outra preocupação do tribunal ao elaborar aí o ato conjunto número 4 e o ato conjunto número 5. Igor, se você quiser complementar agora, cadê que está nos ouvindo? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Presidente Choi, doutora Sara, agradeço o convite da OAB de participar dessa conferência. É uma honra sempre poder cooperar com os advogados. Eu sempre vejo que esse intercâmbio entre advogados e juízes deve funcionar mais agora, né? O momento atual é um momento de união de todos nós, para chegarmos num procedimento que seja seguro e justo para todos, né? Seguro para as partes, seguro para os advogados, seguro para o processo em si, porque a nossa intenção é não atropelar o processo para fazer uma audiência por videoconferência de qualquer jeito, para induzir que alguém saia de casa e através de internet, ou que a gente expõe as partes dos advogados. Então, de início, complementando a fala do Dr. Túlio, importante que a gente tenha em mente que nós não temos todas as respostas, tá? Fazer audiência por videoconferência é uma novidade para toda a justiça do trabalho em si. Nós não temos essa prática, nós não tínhamos essa experiência antes, então nós não temos todas as respostas. Então é tempo da gente tentar, errar e acertar. Então a gente conta isso com essa união de advogados, juízes, partes, para poder fazer dar certo, né? O que é certo é que nós não podíamos mais ficar parados, não tínhamos como ficar parados mais, os prazos tinham que voltar a acontecer, os processos tinham que tomar o curso normal, e isso depende de todos nós, né? Então, é uma fase de implementação, nós estamos aí com várias experiências, e sempre tomando experiência de outros estados, outros regionais, que já têm um procedimento consolidado em videoconferência, mas todos estamos aprendendo junto, com toda a questão particular nossa, do Amazonas de Roraima, de dificuldade de acesso, o acesso que já era precário nos interiores, né, acesso à justiça, que era um meio de itinerância, no interior, doutores sabem que nós não temos internet de forma regular, não é um serviço que é prestado com qualidade, como na capital nós temos um serviço muito estável também de internet. Então, tudo isso tem que ser ponderado agora para a gente construir, com base nos atos normativos, CNJ, os atos conjuntos do TRT, tentar construir a melhor forma de tocarmos essas pautas de audiência, de continuarmos fazendo conciliação, processos andarem, a gente poder entregar a pressão jurisdicional de forma justa, continuar movimentando, porque também a gente não pode parar de gerar justiça, né? A justiça não pode parar. Então, acho muito importante essa iniciativa de colocar juízes e advogados para conversar, né? Então, encara como uma conversa, né? Aqui nós estamos conversando
daqui nós vamos tirar várias experiências e vários procedimentos que podem nos ajudar, né? Nós estamos aí com dificuldade de notificação, com dificuldade de saber como as empresas vão receber as notificações, como a gente vai contactar reclamante. Nós temos dificuldade que hoje nós não temos telefone, celular e e-mail nas petições das partes. Então, tudo isso são problemas novos, situações novas. Então, hoje, eu despacho pedindo que a parte indique celular, indique e-mail, e ela informa que o reclamante não tem, e tudo isso a gente está construindo. Então, a gente pede muito aí a colaboração dos advogados, colaboração das partes, a paciência dos advogados, porque nós estamos em teste, né? O uso do aplicativo é um teste muito grande para nós. Nós temos aí um impacto muito grande que remonta à época de implementação do PJE, ali em 2012. É o mesmo impacto, a mesma resistência de todos os lados ao que é novo, ao que gera novos estudos, ao que gera para a gente um impacto de vida, porque isso muda a rotina de vida nossa, né? De trabalho em casa, tudo isso. Então, é um momento, o doutor Túlio falou, de a gente ter cautela, a gente analisar os atos normativos, verificar o que é legalmente possível, verificar o que não acarreta nulidade, o que é justo, o que pode ser feito, e também aceitar aquilo que não pode ser feito, né? Eu não posso tentar inserir uma realidade que é impossível para os meios eletrônicos. Então, tudo isso tem que ser ponderado hoje, né? E tentar construir a melhor solução com a ajuda de todos. Eu acho que isso é importante, a gente sempre ponderar. Tá? Não temos todas as respostas, infelizmente. Mas, doutora Aline, obrigado pela iniciativa. Perfeito. Muito obrigada, doutor Igor. Meu microfone voltou? Tá ok? Para mim, ele deu uma congelada aqui. Muito obrigado, doutor Túlio. As suas palavras acalmam realmente o coração da advocacia. Nós estávamos assim, extremamente angustiados. Muito obrigado, doutor Igor, também, professor, que está sempre disponível aqui para ajudar. Eu acho que essa questão de transformar isso aqui numa sala de conversa, eu acho que é extremamente importante. A advocacia conversar com a magistratura, o tribunal conversar com a gente é muito importante, porque além das dúvidas, como eu disse, das dúvidas tradicionais, a gente tem as dúvidas da tecnologia, que nem todos estão extremamente à vontade com a tecnologia. Infelizmente, tem muita gente que só usa mesmo o WhatsApp e, olhe lá, não tem hábito das ferramentas do vídeo, dos links, não tem estrutura nem em casa, nem no escritório para deixar o suporte, o celular em pé, as luzes, enfim. Mas tudo isso a gente vai ter que se adaptar, porque senão não tem outro jeito. Os processos eles têm que continuar, senão a gente vai acabar perdendo esse ano judiciário inteiro. Bom, eu quero avisar para os colegas, todo mundo que estiver assistindo, que no final nós teremos uma simulação. Apenas o seguinte, nós estamos aqui transmitindo pelo aplicativo do Zoom. O aplicativo que vai ser utilizado pelo nosso tribunal é o Google Meets, que vocês não necessariamente precisam fazer o download. Quem conseguir ou quiser fazer o download do aplicativo, pode fazer, ele funciona até um pouquinho melhor, que eu já fiz o teste aqui. Mas se não quiser fazer, não precisa, porque você entra na audiência através de um link, igual a gente entrou por aqui. Isso será compartilhado. Então, eu queria usar aqui a sugestão do doutor Alberto Dantas, da gente começar pelo começo, para ficar organizado. Vamos falar como é que vai ser essas notificações, porque o que nós temos são audiências já agendadas. Por exemplo, a gente já tinha, antes da pandemia, audiências agendadas para o mês de agora de maio, né? Pós volta de prazos processuais. Então, a dúvida a audiência está lá agendada no PJE. Não chegou notificação para ninguém, nem via e-mail, nem via push, não saiu nada. Eu vou lá no expediente do PJE, aparece lá audiência confirmada. Qual é o primeiro passo desse cenário para iniciar uma audiência virtual? A gente sabe, já foi dito aqui pelos doutores, que será através de um convite. As partes precisam apresentar essa manifestação dizendo que querem participar da audiência virtual. Então, eu queria que vocês explicassem, quem pode pegar aqui a continuação? Doutor Dantas, quer fazer? O doutor Túlio? Posso fazer isso, doutor Túlio. Pois não, doutor, pode ir lá, pode começar, vamos lá. Então, vamos explicar como é que vai ser esse convite. Minha audiência está lá parada no PJE, essa iniciativa vem da vara, aí exatamente. A vara vai notificar, como é que vai ser isso?
Isso, a DDL já começou a receber notificação de algumas varas, dizendo que vai haver, tem marcada a audiência no dia tal, 9 da manhã, e perguntando se existe intenção, se existe interesse das partes em participar dessa audiência. Né? Então, estão atendendo a determinação do CNJ, salvo engano, em que diz que só deve ocorrer as audiências se ambas as partes assim o desejarem. Então, é exatamente dessa forma. Você aguarda que eles vão notificar da audiência pedindo manifestação. E, na sequência, pedem até que seja informado o nome do advogado e o e-mail em que possam enviar depois o link em que vai ocorrer a audiência. Então, o advogado pode ficar tranquilo que enquanto não tiver no seu processo uma notificação, você receba essa notificação avisando. Eu também já recebi aqui em alguns processos. Ele vai avisar que a sua audiência vai ser, por exemplo, no dia 25 de maio, e nas notificações que eu recebi, tinha inclusive o prazo para eu me manifestar. Eu tinha 5 dias para manifestar, dizer se queria participar dessa audiência, informar o meu e-mail, o e-mail da parte, o meu celular e o celular da parte. Confere, doutor Túlio, esqueci alguma informação? Não, é isso mesmo, doutora Aline. E eu gostaria só de acrescentar, o doutor Alberto Dantas comentou que já está recebendo as notificações no escritório dele, né? Mas as partes, né, que se sentirem à vontade e que têm interesse em que as audiências sejam realizadas, não há impedimento nenhum para que elas, né, peticionem nos processos, dizendo da vontade delas, estou aberto, estou disposta, né, estou disposto a fazer audiência. Até isso auxilia os magistrados para que eles possam contactar a outra parte do processo para ver se a outra parte também está. Porque como esse momento é muito novo e são muitas iniciativas que a gente está tentando coordenar, se as partes já tiverem, né, a iniciativa de indicarem essa disposição de fazer audiência, é metade do caminho andado. Né, para a parte contrária também ser perguntada pela vara se ela quer estar ali fazendo audiência ou não. Isso auxilia, né, as varas do trabalho. Perfeitamente. É momento de todo mundo dar as mãos, né, doutor? E, se possível, já sinalizando, olha, tem intenção de fazer acordo. Se puder adiantar a proposta, melhor ainda. Aí é o mundo perfeito, né? Só complementando, doutora, é importante que tenha essa colaboração, né? A gente tem feito... O que a gente fez na vara, né? A gente retirou todos os processos de pauta, retiramos todos, porque... necessariamente, para evitar qualquer nulidade, prejuízo, tem que ter concordância das partes, né? Isso é pacífico, as partes têm que concordar com as audiências. Daí, vamos despachar em todos os processos, na nossa vara, né? Despachando em todos os processos para saber se há interesse. Aí, havendo interesse, as partes já indicam como podem ser intimadas por e-mail ou por outro meio eletrônico, até mesmo WhatsApp. Já tem empresas peticionando, dizendo, olha, a empresa através do número tal, está recebendo as intimações. Isso tem facilitado bastante. Eu acho que isso é uma ideia boa, que pode ser aí pulverizada para as empresas. Você preparar um número específico, com um WhatsApp específico que recebe intimações. Então, a gente certifica no processo, olha, a empresa tal disponibilizou esse número para receber intimações de audiência, né, está à disposição para todos os processos que estão em andamento, e utilizando o número tal. E isso facilita bastante o nosso trabalho, porque agora, com essa questão de manifesta a outra parte, 5 dias, isso toma muito prazo no processo. E facilitando o procedimento, que eu acho que isso sim é colaboração mesmo nossa. Com essa colaboração, a gente consegue ultrapassar esses obstáculos e encurtar os prazos. Eu acho que essas ideias que podem ser pulverizadas através dessas conferências, nas rodas de conversa. Perfeito. Eu quero passar a palavra aqui para a Nicole, que eu acho que a Nicole tem umas informações aqui que estão na nossa pauta também. Amigos, podem continuar fazendo as perguntas aqui no chat. Eu estou de olho no chat, a Alice também, eu acho que a Sara também. Nós estamos retirando as perguntas de lá. Quero registrar aqui a presença no chat do doutor Adilson Maciel Dantas. Quero registrar a presença da doutora Edna Maria Fernandes Barbosa, lá da 7ª Vara também, que está contribuindo aqui por escrito
com os procedimentos aqui da 7ª Vara, a doutora Alice, Daniele, Felipe, muita gente aqui contribuindo com as perguntas, isso é muito bom, isso é muito saudável para o desenvolvimento aqui da nossa conversa, e podem ir escrevendo que eu estou de olho aqui, estou copiando para trazer todas as perguntas aqui para os participantes, tá? Tá contigo, Nick. Olá, meus amigos, boa tarde. Primeiro de tudo, gostaria de cumprimentar a todos, agradecer o convite para estar participando desse evento. E, bom, vou brevemente a uma pergunta, que é uma pergunta minha, inclusive, mas que eu já vi que foi feita também no chat, e acho que é importante a gente falar sobre isso, já que estamos falando sobre a questão da anuência das partes para a participação na audiência. E a questão que eu gostaria de propor para debate é saber se a recusa na participação da audiência deve ser uma recusa justificada ou basta simplesmente a empresa dizer não tenho interesse na realização da audiência telepresencial. Eu pergunto isso porque uma dúvida de muitos advogados, já vi isso sendo conversado em alguns grupos, inclusive, é de que algumas empresas vão usar dessa questão da obrigatoriedade, da concordância, para simplesmente protelar o feito. Então, não concordar com a realização da audiência sem justificativa nenhuma, só para jogar aquele processo mais para frente. Então, eu gostaria de saber a posição dos magistrados e também se há alguma regulamentação nesse sentido. Eu já procurei, não encontrei, de que a empresa, ou na verdade não só a empresa, mas também o reclamante, se devem fundamentar essa recusa ou se basta dizer que não está de acordo e a audiência não será realizada. Obrigada. Que fica... doutor Túlio, doutor Zani podem responder. Em relação a normativo, até conversei com o doutor Túlio em outra oportunidade, nós temos o ato do tribunal, que é o ato 4, se não me engano, artigo 3º, parágrafo 3º, que diz que os processos podem ser suspensos de forma individual, mas ele diz os motivos que podem causar essa suspensão, né? Que é a precariedade de acesso, a dificuldade de acesso no meio digital. Então, no meu entender, ele já estabelece aí que você não pode abusar do direito de discordar, né? Você tem que ter aí um fundamento mínimo para tanto. Digamos, o Estado não pode alegar que não tem condição de participar de uma audiência por videoconferência. Então, o abuso nesse direito de discordar sempre vai ser preterido, né? Nossa busca aqui é saber, em quais hipóteses, de fato, a impossibilidade de ter audiência por videoconferência. Ou seja, claro, a gente vai aceitar várias alegações, porque a gente não pode participar daquela máxima de que todo mundo tem acesso igual à internet ou a meios de comunicação em geral. Então, nesse caso, justificando que o reclamante não tem acesso, e que ele não tem celular, que ele não tem internet, ele não tem internet cabeada, que a internet dele é 3G, que isso pode causar instabilidade nas audiências, ou então que a empresa, uma microempresa, que não tem condição de disponibilizar um local para ser feita a audiência, porque até isso é importante para realizar a audiência, né? Tem que ser feito num local, e um local específico, as partes têm que participar. Então, no meu entender, eu acho que o doutor Túlio concorda, se não concordar, nós vamos discordar de uma forma muito ponderada, é que não há aí nenhum privilégio ao abuso do direito de discordar. Não há o discordar por discordar. Tá? Tem que ser alegado uma precariedade, uma dificuldade no acesso e algo que seja razoável. Mas discordar para utilizar esse meio como um abuso de direito tem que ser vedado em qualquer hipótese. Né? Isso, ordenamento, ainda que não tenha lei específica, o ordenamento jurídico foi construído basicamente com essa finalidade. Doutor Túlio, o que você acha? Vamos lá. Vamos lá. Não discorda, a gente sempre acrescenta, né, que o debate é interessante por conta disso. De fato, a doutora Nicole fez a pergunta se havia a obrigatoriedade, né, da parte justificar a negativa de participar da audiência. Olha, obrigatoriedade não há, não dá para defender a obrigatoriedade, porque nenhuma lei, né, determina essa obrigatoriedade de justificativa. Mas aí, se nós fizermos uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, a gente concorda, né, com o que o doutor Igor falou. É uma questão que eu verifico que seria o caso da boa-fé processual.
Não é simplesmente falar, não quero fazer audiência, né? Às vezes não coloca nem o número na petição, não coloca nada, só o protocolo da petição falando, não há interesse em audiência, e tchau. Não é muito, acho que não é muito o espírito do que a gente vem buscar agora, principalmente nesse momento em que todos estão dando as mãos, né? Então, o tribunal precisa da advocacia, o tribunal precisa do jurisdicionado, todos nós precisamos unir forças para conseguir sair dessa situação da melhor forma possível, com o menor impacto possível, né? Então, é de bom tom, né? E dentro da perspectiva de uma boa-fé processual que as partes devem ter ao atuar no processo, que elas apresentem uma justificativa. Bem, como advogado de empresa, estou de total acordo com isso. E digo mais, se eu fosse juiz, e o advogado vem com essa gaiatice de, não vou poder fazer, tudo bem, te aguardo na sentença. Olha, modos, doutor Alberto. Eu queria agora passar a palavra, só aqui aproveitando a contribuição aqui da doutora Edna, aqui também, no chat, que ela defendeu aqui o posicionamento da recusa justificada também, e o doutor Adilson que colocou aqui, uma colega no Sejusc de outro TRT disse que uma empresa de telefonia afirmou não ter condições de participar de uma teleaudiência de mediação. Então, casos e casos que serão analisados, né? Quero passar a palavra aqui para a doutora Alice agora, que vai trazer informações aqui importantes para a gente. Deixa eu desligar o meu aqui, que eu acho que o meu está dando eco. Pode ir, Alice. Boa tarde. Eu recebi diversas perguntas da advocacia em relação às intimações, né? Quando, recentemente, um advogado, que era advogado de uma empresa em outros processos, ele foi citado para contestar e apresentar uma proposta. Só que, assim, nós sabemos que o advogado ele tem vários tipos de contratação, e uma delas é por processo. Você não pode presumir que ele vai ser também contratado para aquele processo. Se existe dentro do TRT alguma normativa nesse sentido das intimações, porque nós não temos poderes para receber uma citação inicial, né? Então, em tese, a partir daí, qual seria o procedimento a adotar para a gente tentar justamente chegar num consenso, né? Não evitar demandas ou debates, e se a gente conseguiria chegar num consenso em relação a, pelo menos, a essas intimações, qual seria o posicionamento do TRT? A senhora fala por meios alternativos, é isso, doutora? Seria por meios meio alternativo. Nesse caso em específico, que é de uma pessoa, de um advogado em que eu conheço, que eu recebi essa reclamação, a parte não foi intimada via AR, já foi intimado direto via diário oficial eletrônico, o advogado, e na consta da intimação, porque ele era advogado em outros processos. Mas ele foi intimado ou citado? Posso dar um importante. Sempre foi assim, vamos supor, a Justiça sabe que eu atuei em diversos processos da Honda. Aí vai haver uma nova audiência da Honda, em que o João moveu a ação, e a Justiça, eu entendo como válida a tentativa, não o dever. A Justiça o que está fazendo? Advogado Dantas, fique ciente que no dia tal vai ter audiência, você está encarregado de comunicar à empresa que se não comparecer no dia vai haver revelia, tal. Então é essa a situação real, não é isso, Alice? É isso? Exatamente. Na verdade, ele não tinha poder naquele processo em específico. Ainda não saiu nenhuma intimação inicial. Sim. A questão, doutora, aí é saber de fato se é uma notificação inaugural, né, ou se é uma intimação, porque isso vai muito dos poderes do advogado na procuração. Se o advogado tiver poderes para receber citação, não importa se ele não tem para aquele processo, né, ele representa a parte não para o processo, a não ser que seja de forma específica, mas no geral ele representa a parte. Se ele tem poderes para receber citação, ele tem poderes para receber citação. Então eu entendo, né, esse é o entendimento também meu, de que ele pode receber citação. O doutor Alberto Dantas pode discordar de mim,
mas ele pode receber citação de outros processos, desde que ele tenha poderes para receber citação. Tá? Se ele tiver, isso vai da procuração que foi dada para ele e se há esse poder ali de forma específica. Porque, no mais, nós temos praticado no tribunal a notificação colaborativa, né, que notificamos a empresa de vários processos que ela tem correndo contra ela. A gente aproveita os dados e diminui. É uma forma de dar eficiência ali para o quadro processual. A gente tem utilizado também dessa forma. Então, não é de toda novidade a gente aproveitar esse tipo de tentativa, né, e fazer essas duas notificações de uma vez. Também isso já ocorre e já ocorria antes desse período de videoconferência, né? E o que a gente está enfrentando muito na prática o serviço dos Correios, ele está precário, né? Não está chegando até o final. E o setor dos nossos oficiais de justiça, que fariam as citações, né, que fazem as citações, também por conta das resoluções do CNJ, da suspensão dos trabalhos presenciais, não estão atuando, exceto em casos de extrema urgência, né? Então, o que alguns colegas já estão fazendo, em algumas situações, sabendo que o escritório X, como o doutor Alberto deu o exemplo dele, representa uma empresa e tudo mais, ele pode perguntar, não é? Pergunta ao advogado se ele está podendo ser citado para aquele novo processo em relação àquela empresa. Então, entra dentro do princípio da colaboração, que o doutor Igor falou, que estou vendo os colegas, o doutor Adilson também falar aqui no YouTube, né? Então, a gente utiliza esse princípio da colaboração, mas o magistrado, ele está consultando, ele está perguntando ao advogado se ele aceita receber a citação para esse novo processo. Essa é uma saída aqui para as notificações iniciais, são as citações. Para as intimações, o quadro, né, muda um pouquinho de figura, porque eu já tenho a empresa citada, né, e muito provavelmente o advogado já está constituído. Então, aí as intimações, elas são mais simples de serem realizadas, porque o contato inicial feito pela citação já foi feito, né? Nesse caso que a Alice está se referindo, se minha memória não estiver me traindo, o advogado era um processo novo, como o doutor Dantas falou. Ele advogou para o processo, vamos usar o exemplo do doutor Alberto, ele advogou para vários processos da Ronda, 10 processos. Veio o 11º, número novo, todo mundo novo. Em tese, sem advogado habilitado ainda. Então, a vara utilizou o fato dele já estar advogando para os outros 10 processos e determinou, inclusive, que a secretaria da vara já incluísse o nome dele no sistema do PJE. Quero que a Alice me corrija se não tivesse... isso mesmo. Já incluindo... Então, quer dizer, ficou o advogado numa situação complicada, ou ficaria, caso, por exemplo, ele tivesse sido contratado por atos. E o escritório, por exemplo, passasse aquele processo que era maior ou menor, ou sei lá, isso aí é decidido pela própria empresa, para um outro colega. Então, quer dizer, a dúvida que ficou pode o advogado ir aos autos e, como o senhor disse, justificar que não cabe a ele, olha, eu até venho aqui indicar um novo endereço, um novo e-mail, um novo telefone, eu acho que isso fecharia o ciclo da participação, da cooperação e não deixaria nem o judiciário, nem o advogado em maus lençóis, porque foi uma situação real, prática, nesse caso que ele citou, bem complicada, porque não havia essa questão de ele não estava em todos os processos. Então, acho que responde isso aí e como falaram anteriormente, eu acho que vai analisar cada caso, né? Caso a caso, as justificativas também do advogado, e o importante é o advogado também peticionar e tentar dialogar nos autos com o juiz a respeito de situação específica, né? Com certeza, porque às vezes ele recebe essa notificação, e o magistrado não tem ciência do que está acontecendo, de como que é a relação do advogado com a empresa ou com o reclamante. Né? Então, aí é fundamental que o advogado dialogue com o magistrado, lógico, sempre por meio da petição, né? Informando como é que como é que é o contrato deles, né? E aí vai apresentar a justificativa que lhe for plausível, né? É até importante aí, doutores, tentar verificar sempre como está disposto na procuração, né? A procuração é o instrumento hábil ali do mandato.
Então, se você analisa a procuração e ela tem poderes sem qualquer limitação, que não é só para aquele processo, há uma presunção de representação aí. Então, fora do processo, se é estabelecido representação por ato, por processo, isso geralmente não vem nos autos. Então, realmente, a gente tem que ponderar caso a caso, verificar. Até a doutora Carla Nobre ponderou no chat agora que é de interesse da empresa também saber do que você está correndo. Por quê? Claro. Os juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento. Então, se ela se furtar a saber, o prejuízo é mensal, fora a correção monetária também, desde a época do pagamento. Então, a gente tem aí um prejuízo que não é só para a parte que já ajuizou, também contra quem foi ajuizado. Então, aí há um interesse aí que seja notificado, né? Interesse de todos. Eu acho que você se utilizar de algum subterfúgio processual para não ser notificado é totalmente prejudicial para todos nós, para juízes, para jurisdicionados, para reclamada, para reclamante. Então, tem que ponderar bastante como é que tem que utilizar isso. Eu concordo. Acho que o princípio da colaboração e do diálogo tem que prevalecer sempre. Vamos lá. Espera aí, que meu microfone está desligado. Bom, a gente está com muitas perguntas aqui no chat. Teve uma aqui, em caso de silêncio, se houver, por exemplo, essa notificação, vem o prazo. Manifestação em 5 dias, algumas varas estão dando 10 dias, dependendo da data da audiência, e se a parte simplesmente não se manifestar, essa audiência volta, ela sai da pauta, como é que ficaria? Ela diz, caso a parte não aceite a audiência, é isso? Ficou silente, ela não respondeu nada. Não tem audiência. Não tem audiência, aí eu entendo que a concordância tem que ser expressa, mas aí vai do entendimento do juiz, né? Tem juiz que está considerando, em alguns casos, que marca-se a audiência e se não houver manifestação, está mantida a audiência. Então, vai muito do despacho. Nós não temos aí uma padronização, porque isso não é procedimento, né? Isso já é entendimento mesmo, é aplicação legal. Então, se você entende que tem que ter concordância expressa, consta no despacho. Havendo concordância expressa, a audiência é pautada. Ou inverte-se isso. Não havendo discordância expressa, está mantida a audiência. Então, os advogados têm que ficar sempre analisando o posicionamento do juiz, da vara, e como está disposto no despacho. Porque isso justamente, embora queira se padronizar, isso não tem como ser padronizado, porque aí eu estaria ferindo a independência do juiz, né, o convencimento dele. Então, de fato, nós vamos ter aí que analisar despacho a despacho, caso a caso. Eu acho que essa tinha sido até uma pergunta que o Hamilton e outros colegas tinham colocado aqui no chat, se haveria a possibilidade de uniformização, mas a gente já sabe que não é possível essa uniformização. Doutora Aline, eu vou só pedir agora para falar um minutinho, que eu estou relendo aqui o ato, né? E o parágrafo 2º do artigo... Deixa eu só puxar aqui que eu estou com 2 telas para a gente não se perder. Parágrafo 2º do artigo 4º do ato conjunto número 5 aqui do TRT-11, ele fala da necessidade da anuência da concordância, na expressão aqui, prévia concordância das partes dirigida ao juízo por meio de petição para poder a audiência ser realizada, não é? Qual é o artigo, doutor? Sempre exigindo aqui essa concordância das partes, senão não há como, né, a gente não ter audiência. A pergunta que foi feita inicialmente, se uma das partes não se manifestarem, eu compreendo, né, e respeito o posicionamento aí do doutor Igor, por falar que seria como se fosse uma concordância tácita, né, doutor Igor? Me corrija se estiver errado. Mas, pela leitura que eu faço agora do ato conjunto, eu verifico a necessidade de concordância expressa das duas partes para poder ter audiência. Não, doutor, eu concordo com o senhor, exatamente, o meu posicionamento é o mesmo, mas eu digo assim, que há para todos os lados, né, que a questão tem que ser analisada aí caso a caso. Sim, sim. Eu concordo aí com o doutor Túlio disse, né, mas também entendo, como o doutor Igor mencionou, que não custa nada ao advogado, até com base no princípio da boa-fé processual, se manifestar.
Olha, seu juiz, nesse caso eu não sou mais advogado, ou não tenho certeza de que eu vou ser o contratado, ou não existe interesse em participar da audiência por causa disso, daquilo. Enfim, dá uma manifestação sim. O objetivo nesse momento de pandemia é que as coisas andem de forma mais facilitada, de forma mais rápida e que possa ajudar a todos, não só o interesse do advogado ou da empresa ou do reclamante. Exato. Chegou uma outra pergunta aqui, não sei se a gente ainda tem tempo para tocar nesse tema, se inicialmente faríamos atos e audiências de conciliação, inclusive as que eu recebi, elas inclusive vinham destacado que seria um ato de audiência exclusivo para conciliação, ou já temos alguma coisa programada para atos de instrução, audiências de instrução, oitiva de testemunhas? Já posso responder? Nesse ato conjunto, aí, número 5, ele já menciona que a partir do dia 18 são as audiências iniciais e a partir do dia 25 de maio já são as audiências de instrução. Então já está definido, sim. Mas a dúvida é, como é que vão ocorrer efetivamente as audiências de instrução? Tá. Como é que está esse preparo para oitiva de testemunhas? Bem, aí de minha parte eu tenho algumas sugestões e alguns riscos que existem, mas vamos escutar os juízes antes, né? Isso importa. Gostaria de ouvir o doutor Igor primeiro, porque ele está na jurisdição, né? Eu estou afastado da jurisdição, então a gente recebe as consultas dos colegas e os problemas que vão aparecendo para tentar arrumar uma solução, a melhor solução possível, né? Mas aí o doutor Igor pode contribuir agora inicialmente, depois eu posso falar alguma outra coisa para acrescentar, para mostrar a experiência que ele está tendo lá na 13ª vara. Assim, algo, doutor. O som está bloqueado aqui. Já. Vamos lá, doutores. A questão inicial é de muita cautela, né? Nós estamos tendo cautelas quando falamos de instrução, né? Eu acho que para a conciliação é muito mais tranquilo porque não há produção de prova, né? É apenas conversar com as partes, saber se há possibilidade de acordo, se há proposta de acordo e tentar ali entabular o acordo e homologar. Então é muito mais fácil falar em conciliação. Sobre as instruções, o próprio ato do TRT prevê um calendário para início das audiências unas e de instrução. Só que nós estamos fazendo, acredito que as varas estão fazendo isso, estão fazendo uma triagem dos processos para saber as matérias que estão em juízo, porque nem toda matéria é tranquila, suficiente, ou possui uma complexidade razoável para ser feita a instrução por videoconferência. Nós temos aí diversos fatores que os doutores são sabedores. Tem a questão de depoimento de parte, que o CPC diz que uma parte não pode ouvir depoimento da outra. Como você consegue gerenciar isso estando num local diferente da parte, sem poder controlar que ela ligue o aplicativo em outro computador, que ela esteja participando, que seja feita alguma interferência. Nós não temos como saber se estarão lendo, testemunhas da mesma forma, não temos como garantir o depoimento da testemunha, como ela está se comportando, porque os doutores sabem que depoimento testemunhal não é só falado, né? Ele é visto pela oralidade, tem mãos, tem jeitos, tem perna, tem vários fatores aí que não podem ser contemplados numa tela de 12 polegadas, o máximo que eu possa ter de computador. Então, tudo isso tem sido visto com muita cautela. Eu acho que todos os juízes estão fazendo essa triagem de processos que podem ser objetos ou não de instrução. Acredito que as instruções ainda vão passar por uma experiência mais apurada. As experiências dos outros tribunais é a manutenção das conciliações. Alguns tribunais no país têm ficado até as conciliações, não passado para as instruções. Por essa questão de insegurança, de dificuldade de produção de prova, até pelo conforto das partes e advogados. A testemunha é uma pessoa a mais que eu tenho que ter um local para ela ser ouvida. Eu posso levá-la para o escritório do advogado? Não posso. Eu não posso colocar esse risco à disposição para o advogado.
Eu também não posso dizer que a testemunha tem que entrar naquele horário no Google Meet, porque se ela não entrar, eu vou considerar que a parte está abrindo mão da testemunha, ou que a testemunha não compareceu. Então, eu não posso atribuir também ao advogado essa responsabilidade. Então, tem vários fatores aí que fazem a gente ter uma ponderação em relação às instruções. Complexidade da demanda, necessidade de produção de prova, perícia, depoimento de partes, testemunhas, tudo isso para que a gente tenha aí uma audiência segura do ponto de vista sanitário, da saúde de todos nós, e também seguro do ponto de vista jurídico, porque a gente tem aí uma prova fidedigna, idônea para ser usada como prova, de fato, né? E depois as partes não aleguem, olha, a testemunha estava sendo instruída por WhatsApp, a testemunha estava com um teleprompter, ou a testemunha preparou um roteiro. Tudo isso são várias situações que nós não temos controle, e a instrução hoje tem que ser vista com muita cautela. Então, eu acho que é um momento de a gente não ter pressa com a instrução, tá? Eu acho que tem que haver conforto de todas as partes, tem que ter conforto do juiz, tem que ter conforto das partes, dos advogados, segurança, a gente começar isso. Então a gente pede, muitos advogados tenham paciência conosco, porque isso está sendo feito, há uma boa vontade muito grande da gente continuar com o processo, mas isso tem que ter muita cautela, porque, de fato, o processo tem que ser justo, né? A gente é personagem, protagonista dessa justiça, e é muito caro produzir uma audiência, a gente sabe que no final o juiz fala, olha, eu ouvi parte de testemunha, mas eu acho que foi tudo, eu não consigo tirar aí alguma coisa de credibilidade, ou eu não sinto segurança em julgar. Então, eu acho que no momento é tempo de tentar a conciliação, verificar os processos, fazer triagem processual para saber as matérias, verificar as matérias que são prova documental, matéria de direito, verbas rescisórias, que é o mais urgente, salário, que é o mais urgente, tudo aquilo que a CLT diz que tem que ser provado por documento, salário, férias, verbas rescisórias, tudo tem que ser provado de forma mais fácil, mais tranquila. Esses processos podem tomar o seu curso normal, produzir prova escrita, prova documental, encerrar para a sentença, e assim o processo continua a dar. Mas matéria fática, de alta complexidade, as nossas justa causa, que são complexas, acúmulo de função, demandas que têm vários pedidos, questão fática, tudo isso a gente pede cautela, né? Cautela nossa, cautela dos advogados, cautela das partes. Então, não é tão fácil orquestrar isso como a gente tenta, mas nós estamos tentando. Eu acho que essa tentativa do primeiro grau, dos juízes, ela é louvável, nós estamos aí felizes em poder continuar, mas também com a cautela que é de praxe, da atividade judicante mesmo. Doutor Túlio. É isso, eu acho que o ponto a ser acrescentado, concordo plenamente e integralmente com o que o doutor Igor disse agora, mas a gente temos que só lembrar sempre, olha, as audiências de instrução processual, elas estão autorizadas, não é? Não significa isso que elas são obrigatórias, né? Então, as partes, caso queiram, e o magistrado, né, exercendo a sua faculdade para designar audiência junto com a anuência das partes, está autorizado a marcar audiência de instrução. E aí, isso é uma novidade que o ato conjunto nosso trouxe, né, permitido pelas resoluções do CNJ e do CSJT? Não, o CPC lá já veio trazendo essa possibilidade do depoimento das partes, depoimento das testemunhas, por videoconferência ou por outros meios eletrônicos, né? Acontece que quando o CPC foi elaborado, não imaginava que todo mundo, todos os sujeitos do processo, incluindo magistrados, os advogados e as partes, estariam por videoconferência, porque já não era novidade, não é novidade para nós, às vezes acontecia, né, de ter uma oitiva de uma testemunha por videoconferência, porque estava no local mais difícil acesso, uma outra testemunha, né, mas todos os demais sujeitos do processo estavam ali fisicamente na vara, na sede da vara do trabalho. E é isso que o CPC vinha já permitindo essa possibilidade. O elemento novo